Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a esta edição especial do nosso Liber História. Nesta oportunidade, celebraremos o jubileu de Pérola, 30 anos do Camerata Liberdade. Lado a lado com a Orquestra Liberdade, ambos sob a regência do maestro Donaldo Guedes, nosso ministro de música, estarão nos apresentando um musical alusivo a esta data tão especial que foi originalmente celebrada em nossa igreja no dia 16 de outubro de 2016. Durante a apresentação, o nosso então pastor interino, Dr. Irlande Pereira de Azevedo, vai nos desafiar espiritualmente com reflexões da palavra de Deus. E nesta hora eu quero ler para a sua inspiração espiritual e também minha, o texto da palavra do Senhor no Salmo 24. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam, porque ele a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as correntes. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Este receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam tua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Recebamos, pois, neste momento, este musical, que vai nos falar exatamente do Rei da Glória, do Senhor que é o Criador, sustentador e redentor de todas as coisas. Senhor.
A segunda parte da audição desta noite também apresenta 3 páginas musicais importantes. Mas enquanto eu ouvia esta, Tu és o meu cantar, eu pensei em alguém que teve tantos motivos para sofrer e reclamar da vida, da maldade e da injustiça dos homens. Paulo. Mas o apóstolo Paulo, que podia cantar, Tu és o meu cantar, ele dizia, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E desde Roma, escreveu sua carta que é o seu canto de cisne. E ele desde Roma diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e guardou a alegria, porque fé e alegria vêm juntas. Meus irmãos, a segunda parte da apresentação musical desta noite, do coro Camerata, começa com Nas Asas da Águia. As palavras da canção que vamos ouvir são adaptadas do Salmo 91, por Michael Joncas, que também é autor da música, e o arranjo de Mark Hayes. A tradução, outra vez, também do maestro Donaldo Guedes. É o Salmo 91. Eu acho que vale a pena a gente ler este salmo. Fiquemos em pé para a leitura dele. Meus irmãos, este salmo é decorado, ele é sabido de cor por muita gente. Só que muita gente o tem supersticiosamente. Tem a Bíblia em casa aberta no Salmo 91, a página fica toda empoeirada. A pessoa não lê nenhuma outra parte, só o Salmo 91. Mas a Bíblia tem outros salmos além do 91. Vamos então ler o Salmo 91? Juntos. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Meus irmãos, esta música é bela. Vale a pena ouvi-la como vale a pena cantá-la. Mas a segunda, que o coral vai cantar nesta segunda parte, é um salmo que todo crente praticamente sabe de cor. O texto desta música,
do coro camerata, trintenário, a louvar o nome do Senhor, é o próprio Salmo 23. E vamos recitar juntos, antes de ela ser oferecida. A música é de Franz Schubert e o arranjo de John Steiner e a adaptação do maestro Donaldo. Lindo este salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E uma das promessas deste salmo é encantadora. Ele refrigera a minha alma. E por muito tempo eu não entendi este salmo. Refrigerar a alma, ele me põe dentro de um refrigerador. Essa declaração significa quando a ovelha cai, às vezes carregada de lã, e fica de pernas para o ar, ela não consegue desvirar-se. Então vai o pastor em busca dela e acha, e então a toma nos braços, e a desvira, e a põe sobre os pés, e ela pode caminhar. É isto o refrigerar. É pôr de novo sobre os pés, quando você está completamente desamparado. Mas nós vamos recitar o Salmo 23. Eles cantam e a gente lê a Escritura. Vamos ler então juntos o Salmo 23. Vamos fazer o seguinte: a galeria lê um versículo, a nave o outro e o coral o outro, e assim nós vamos juntos. Eu vou participar com o coral. Juntos então, vocês lá da galeria. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E a terceira música é esta: o Senhor é o meu pastor. A terceira parte nós trataremos mais tarde. Vamos prestar atenção nesta música, nesta mensagem, e vamos aplicá-la ao nosso coração. Podem sentar. So
A terceira parte desta audição, caminhando para o encerramento, nesses 30 anos do Coro Camerata, compõe-se de duas músicas. Eu louvo o poderoso Deus. Começamos com o grandioso Deus, agora o poderoso Deus. E elas baseia-se esta canção da autoria de Isaac Watts, autor do século XVIII, com acréscimo de poesia e música de Mark Hayes. O maestro Donaldo Guedes fez a tradução e adaptação. Dirá a canção assim: eu vou cantar do teu poder, ó Deus, meu rei de amor, a terra e céus formou, e tudo, enfim, organizou. Meus irmãos, tudo Deus fez bem feito, e assim Ele fará na nossa vida também, se permitirmos que Ele atue livremente. Interessante que, terminada a obra da criação em Gênesis 1:31, diz o texto de Gênesis: e viu Deus tudo o que tinha feito, e era tudo muito bom. O que significa era tudo muito belo. Tudo era excelente. Sim, eu canto o poder sem par, que o sol nos presenteou, e a lua a brilhar à noite, e amanheceu um dia tão bonito hoje, iluminado pelo sol, e estrelas a brilhar demonstram o seu poder. Mas a última, a derradeira música é Volta ao Lar. Ela constitui um belo testemunho, bem que poderia ser cantada por muitas pessoas que tiveram uma experiência semelhante. William Kirkpatrick fez a poesia e a música de Mary MacDonald, com tradução e adaptação do maestro Donaldo Guedes. Sim, é um belo testemunho que pode ser também o seu. Vejam só, eu andei distante do meu mestre, mas voltei ao lar. Pedro poderia cantar emocionado esta canção, porque ele havia seguido a Jesus naquela quinta-feira ou na madrugada de sexta-feira fatídicas. Ele seguira o seu Senhor de longe. E porque ele havia seguido Jesus de longe, Pedro o negou. Mas o amor de Jesus o alcançou. Diz o padre Antônio Vieira em seus sermões que as lágrimas, e sabemos que Pedro chorou amargamente, as lágrimas de Pedro brotaram dos olhos de Jesus, porque Pedro manteve os olhos fitos em Jesus. Mas é interessante que a primeira aparição de Jesus foi a Pedro depois da ressurreição. Continua a canção dizendo: caminhos maus trilhei sem Cristo, mas voltei ao lar. Foi o que fez o filho pródigo da parábola. Eu voltei para o lar, não vou mais fugir. O Senhor Jesus me acolheu, eu estou de volta ao lar, como fez Pedro. E você pode voltar ao lar, precisa voltar ao lar. Muito longe eu me encontrava, mas voltei ao lar. Forças, as forças foram renovadas, pois eu voltei ao lar. Sua resolução nesta noite, meu ouvinte, meu amigo, pessoas ao alcance desta mensagem musical também pela internet. A sua resolução deve ser esta: eu volto ao lar, atendo ao chamado de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você é convidado nesta noite pelo Coral Camerata, você é convidado por Jesus, como nesta palavra lida, você é convidado a voltar ao lar. Que volte logo após esta canção, e agradecidos a Deus pelo Coro Camerata nos seus 30 anos, será proferida a bênção apostólica e o coral cantará Aleluia final. Muito obrigado pela presença de todos, professores, amigos, todos os convidados,
que levemos a paz e a graça do Senhor e estas músicas em nossos ouvidos por toda a semana. Ouçamos. Oh
nos meus ouvidos, e eu creio que nos seus ouvidos, estão as palavras finais do último hino que ouvimos. Eu volto ao lar. E este é o apelo da palavra de Deus para você que talvez ainda não conheça Jesus como Senhor e Salvador pessoal, para você, meu irmão, minha irmã, que por várias razões, que não vem ao caso agora, tem andado longe do lar. Sim, eu volto ao lar. E nós vamos orar juntos agora. E eu gostaria que você, com toda a fé, repetisse no seu coração as palavras que eu vou dizer. E com isto você estará dizendo a Deus: ó Pai, eu volto ao lar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos e vimos nesta hora, pela mensagem da Tua palavra, mas especialmente por este apelo. Eu volto ao lar. Sim, eu quero voltar para o lar, para a Tua comunhão. E eu creio, Senhor, que Jesus Cristo morreu por mim para que eu pudesse voltar ao lar. E neste momento eu te suplico, Senhor, que Tu me aceites. E eu digo isto desta maneira, Senhor. Senhor Jesus, eu quero voltar para o lar. Muito obrigado pela cruz, porque nela há perdão, nela há reconciliação, nela há salvação. Eu te confesso, Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. E quero que Tu digas de mim o que disseste a Zaqueu naquele encontro. Hoje a salvação veio a esta casa. Senhor, salva a minha vida, salva a minha família. Nós queremos Te servir de todo o nosso coração. Em nome do Senhor eu oro. Amém. E agora receberemos como conclusão o maravilhoso, majestoso Aleluia de Handel. E sobre você e a sua família, eu peço agora as bênçãos da Santíssima Trindade, na expressão do amor de Deus, nosso Pai, da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e da comunhão do Espírito Santo, nosso bendito Consolador. Amém.